Domingo, dia 19 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, tranquilos, descansados para poderem me ouvir. Não é isso? Eu quero começar com vocês sobre um assunto que para nós é muito importante, que são os pleitos eleitorais de outubro próximo, né? E, especificamente falando, sobre os perigos para Flávio Bolsonaro diante o avanço de seu nome nas pesquisas recentes, que já colocam Flávio muito adiantado, muito à frente do Inácio. Não somente pela sua popularidade, como principalmente pela sua herança política, o sobrenome Bolsonaro, mas também e principalmente pela decadência do atual governo. Todos nós sabemos que o Flávio será o alvo a ser atingido daqui por diante, principalmente no primeiro turno. Isto se houver pleitos eleitorais no Brasil, porque aqui nunca se sabe o que pode acontecer. Muito embora vamos ter aí o Cássio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o André Mendonça como vice, isso não é garantia de que o Supremo não comece a perseguir Flávio Bolsonaro com inquéritos aqui, inquéritos ali, para quem sabe, de repente, do nada, torná-lo ficha suja, o que automaticamente o tornaria inelegível, independente ao TSE. Claro que é muito difícil isso vir a acontecer, porque não existem motivos para isso, mas conhecemos o sistema político do Brasil. Então, temos que pensar da seguinte forma: os possíveis candidatos. Por quê? Existem muitos candidatos de centro, que surgirão aí pelo caminho. Existe um único candidato esquerdista extremo, da extrema esquerda, que é o Inácio, e um de direita, né, que é o Flávio. Todos esses do centro, vendo o Flávio na dianteira, vão começar a atacá-lo. Tomem como exemplo as palavras que já saíram da boca de Ronaldo Caiado. Ele disse o seguinte: eu não estou preocupado com o Flávio. Ele é que tem que se preocupar com as investigações sobre rachadinha, mansão comprada com dinheiro vivo, vejam só, e envolvimento com milícia. Bom, nós sabemos que o Flávio Bolsonaro comprou sua casa em Brasília de 6 milhões de reais, dando um próprio imóvel que ele já tinha como entrada e financiando o resto. Isto já foi mais do que noticiado. Rachadinha, nós já sabemos que as investigações terminaram. Envolvimento com milícias, faça-me o favor, né, seu Caiado? Faça-me o favor. Claro que essas acusações são feitas por um camarada muito mau caráter. Sim, Ronaldo Caiado é sim um mau caráter que, quando precisava, bajulava Jair Bolsonaro. Mas na pandemia, cansou de atacá-lo. Lá em Goiás, diz que quem mandava era ele e trancou todo mundo em casa. E principalmente o fato de que Caiado é um frustrado político, porque nunca conseguiu atingir um nível que lhe desse oportunidade de concorrer de igual para igual com ninguém para a presidência da República. Sempre foi um perdedor. Mas agora, até seguindo aí uma solicitação do amigo Tiago, obrigado Tiago, que me enviou um pedido, pedindo para que eu dissesse como poderia ser o início do governo de Flávio Bolsonaro, o que ele poderia fazer. E eu vou tentar aqui dar uma opinião que eu acho até plausível, mas está longe de ser afirmação, até porque nem oficializado presidente o Flávio foi. Então é tudo suposição. Mas eu imagino o seguinte, que os 100 primeiros dias de um governo Flávio Bolsonaro, ele certamente iria enfrentar o STF com muita frequência, assim como Jair Bolsonaro teve que enfrentar.
Seriam acusações infundadas dos partidos de esquerda pedindo para o STF intervir. Seriam aqueles prazos ridículos de 24 horas, 48 horas, 78 horas para ele se manifestar, para dar explicações. Isto vai ser padrão. Porque, por mais que desejemos, não pensem os senhores que até o pleito eleitoral e no início do próximo governo, esses ministros envolvidos com escândalos do Banco Master vão perder seus cargos. Isso não vai acontecer. E impeachment não vai rolar. Pelo menos nesse governo, não vai. E se algum deles pedir o boné e cair fora por conta própria, será apenas um, no máximo. Então haverá sim a perseguição, né? Outra coisa que eu imagino, claro que Flávio Bolsonaro iria de imediato tentar anistiar todos esses que estão presos indevidamente, injustamente. Ele iria procurar anistiar a todos, dar graça ao Jair Messias Bolsonaro, que está injustamente preso, porque nada fez, nunca deu motivo para estar na situação que está, né? E, obviamente, iria trabalhar muito bem junto aos parlamentares que, no momento em que o Flávio for presidente, já serão governistas. Hoje somos oposição, mas com o Flávio presidente, então, seremos governistas. E vai trabalhar com esses governistas para aí sim, no Senado Federal, que, se Deus permitir, terá uma maioria no Senado de conservadores, quem sabe propor e abrir pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isto é o que eu imagino, é o que eu acredito que vai acontecer. Lembrando que Flávio Bolsonaro evidentemente vai herdar um caixa vazio no Palácio do Planalto, muitas dívidas, um país já com 100% do seu PIB comprometido com a dívida pública, então ele não terá vida fácil. Mas em 4 anos, ele vai conseguir sim colocar a casa em ordem. É a minha visão. E se isso acontecer, ele será reeleito por mais 4. Né? Outra coisa que eu vejo quase que como certeza com Flávio Bolsonaro na presidência da República é ele tornando o Eduardo Bolsonaro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não existe nome melhor no momento, até por conta da aproximação que o Eduardo tem com a família Trump, com o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance. Esses dois nomes, J.D. Vance e o Marco Rubio, certamente serão os nomes prioritários para saírem candidatos à presidência quando terminar o governo de Donald Trump, que não poderá mais se reeleger, já que ele já cumpriu um mandato anos atrás. Então isso é o que eu vejo para o Flávio. Evidentemente que teremos essas tricas, né? Essas piriguetes, esses serelepes da esquerda, né? De PT, PSOL, Rede, todo dia causando estrago, indo ao Supremo, pedindo isso, pedindo aquilo, e o PDT também, né? O PDT também. Então, é isso que eu espero. Mas acredito que hoje, pelo andar da carruagem, Flávio Bolsonaro só não será eleito se houver maracutaias no meio do caminho. E também, se ele não tomar cuidado, porque hoje ele é um alvo. Ele é um alvo de acontecimentos que ninguém deseja. Assim como tentaram com o seu pai, podem tentar com ele. Então é bom ele ter muito cuidado. Isso é fato, né? Muito bom. Agora, mudando um pouco de assunto e falando de uma coisa também muito séria, saiu uma matéria hoje no site Metrópolis que mostra o governo de Donald Trump, por meio de um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, classificando o Brasil como um dos principais envolvidos no fornecimento de insumos usados na produção de drogas e com papel relevante na cadeia do narcotráfico, especialmente como fornecedor de substâncias químicas. Isto é muito sério.
Esta é uma informação do Departamento de Estado americano, que classifica o Brasil um alimentador, um fornecedor de insumos para a produção de drogas. Não poderia ter uma notícia mais dramática, mais trágica para o Brasil do que esta, né? Especialmente como fornecedor de substâncias químicas, rotas logísticas ou apoio à produção em outros países. Em outras palavras, o relatório sugere que o Brasil funciona como uma peça importante no processo, seja facilitando o transporte, seja abastecendo etapas de fabricação e fornecimento. Na visão do governo americano, o Brasil deixou de ser apenas um país de trânsito ou consumo e passou a ocupar uma posição mais estratégica dentro do esquema internacional do narco, o que pode ter implicações diplomáticas, comerciais e até segurança nas relações entre os dois países. Esse relatório é um dos principais instrumentos usados por Washington para avaliar como os países enfrentam o narcotráfico e a lavagem de dinheiro. O texto analisa questões como legislações, a atuação de autoridades e a eficiência do judiciário, sem contar o grau de cooperação internacional, funcionando aí como um diagnóstico global sobre o combate ao crime organizado, o que acaba definindo o enfraquecimento total de relações diplomáticas, que já não é das melhores entre Brasil e Estados Unidos. Além disto, além de mapear, digamos assim, as rotas de tráfico e estruturas financeiras ilícitas, esse relatório orienta decisões de política externa dos Estados Unidos, influenciando acordos bilaterais, parcerias de segurança e, como disse, até medidas de pressão diplomática. Por isso, esta pressão, onde os Estados Unidos quer sim classificar PCC e CV como grupos do terror. Agora, mesmo diante de um relatório como esse, que já vinha sendo escrito há algum tempo, o governo do Inácio vem sinalizando uma distinção clara entre crime organizado e crime de terror. A posição predominante do Palácio do Planalto é de que o PCC e o CV são organizações criminosas voltadas a atividades como tráfico de drogas e não grupos com motivação ideológica ou política. Elemento que, na visão do Palácio do Planalto e de muitos governos, caracteriza o terror. Ou seja, para o Inácio, se o CV e o PCC não cometem crimes bárbaros, não produzem financiamento de ataques externos, eles não podem ser considerados grupos do terror, somente crime organizado. E não tem nada a ver uma coisa com outra. O crime organizado, por si só, faz o terror. E os grupos de terror, obviamente, já são grupos criminosos. Isso é óbvio, não tem distinção. Por isto, aqui no Brasil, existe a resistência em aceitar automaticamente a classificação dessas facções como grupos do terror. Ao mesmo tempo, existe uma preocupação diplomática, pois caso os Estados Unidos avancem unilateralmente nessa classificação, o que está muito próximo de acontecer, isto pode gerar impactos diretos como sanções, maior pressão internacional e até efeitos sobre empresas, fluxos financeiros e cooperação jurídica envolvendo o Brasil. Então, na prática, o pensamento que se observa é o seguinte: o Brasil reconhece a gravidade e o alcance internacional dessas facções, mas prefere enfrentá-las dentro de um campo do combate ao crime organizado, coisa que de fato nunca fizeram e não vão fazer, mas com isto preservando sua autonomia jurídica e evitando enquadramentos externos que possam trazer consequências políticas e econômicas mais amplas. Então, meus amigos, estamos vendo aí uma situação onde, obviamente, pelo caminhar das coisas,
O Inácio está perdendo fôlego, por isso tem atacado tanto Donald Trump, procurando criar ali um debate, medição de força, quem pode mais, quem pode menos, como se ninguém soubesse o distanciamento de poder que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Estamos longe de poder ao menos querer ameaçar. Mas ele faz de conta que pode, que faz, que acontece, para quê? Para criar ali um chamamento, como se ele fosse um estadista, lutando pelos direitos do Brasil, e que a soberania brasileira é inatingível, inatacável, e que ele, como o homem mais honesto do mundo, não vai entrar nesta de criar mentiras para provocar ninguém, que é o que Donald Trump faz. Ele chegou a falar sobre isso no discurso dele no fórum lá na Espanha, onde se reuniram evidentemente para gastar dinheiro público, comer do bem bom e do melhor, porque não serve para absolutamente nada esse fórum de esquerda, a não ser criar ranço, né? Tanto é que hoje ele já está na Alemanha, né? Talvez esteja tentando mostrar para a Janja como se come chucrutes, ou joelho de porco, repolho roxo. Acho que ela nunca viu isso na vida, vai deitar e rolar, né? Porque lá possivelmente não se pode matar paca. Muito pelo contrário. Mas esse é o governo que nós temos aqui, por isso eles estão desesperados com o crescimento de Flávio Bolsonaro, que tem sim que tomar muito cuidado daqui para frente, porque será o alvo principal de ataques e de bajuladores. Também temos que tomar cuidado com isso. Muita gente vai se pendurar no Flávio, assim como fizeram com Jair Bolsonaro, para chegar ao poder. Principalmente certos influenciadores que nem bem ganharam fama já querem sair candidatos, porque a vida lá é muito boa. Nada de errado, podem sair. Qualquer pessoa pode se colocar candidato. Mas para quem ataca diariamente o sistema, para quem ataca diariamente o Congresso, o governo, por que se meter nessa enrascada? Ou estão achando que vamos acreditar que a chegada de 3 ou 4 novos nomes vai mudar o rumo do Brasil? Claro que não é assim que funciona. Mas esse é o rumo que o Brasil está tomando, e com a preocupação econômica que é muito forte. Um país que vai atingir 100% de dívidas, 100% do PIB em dívidas, é para ficar-se muito preocupado. Ok? Era isso que eu tinha para vocês nesse domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês aí que estão curtindo o feriadão, aproveitem, o tempo tá bom, né? Mas eu espero que o vídeo seja do agrado, que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, por favor, porque é fundamental para o canal seguir adiante. E eu desejo a todos um excelente final de domingo, muito bom descanso, e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.